Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Eu tô dançando porque tô felizinha. Deixa eu aqui alinhar você, se você tá me vendo. Eu estou aqui no cenário vulgo escritório de casa, vulgo uma cama de solteiro enfiada debaixo da mesa do escritório, com um monte de almofadas, cobertas, cafezinho, aguinha, livros, cadeiras. Esse é o nosso cenário improvisado, munido de vários itens, né, decorativos que remete a conforto, talvez, quem sabe, pra mim pelo menos. Eu já tomei chá de manjericão, então estou assim, quentinha por dentro, prontinha pra poder conversar com você, né, aqueles babados que só eu e você entendemos, não é mesmo? Que esse papo sempre gira em torno de criadoras para criadoras. E é sempre uma grande honra e um privilégio falar no seu ouvidinho. E vamos lá, né? Se você gosta também desse formato em vídeo, né? Quem sabe a gente vai se motivando a gravar assim cenários aleatórios, porque às vezes eu sinto que eu tenho uma vertente dentro de mim muito aleatória, né? Quem se compadece também dessas aleatoriedades que a vida nos proporciona e que a gente escolhe essas vertentes, já se inscreva, curta, comenta, compartilha aí e vamos cada vez mais aumentar a nossa rede de apoio aqui da galera que é introvertida, né, que se identifica, quem sabe, como uma pessoa multipotencial, né, quem sabe você também é uma pessoa casada, né, que adora uma rotina tranquila, né? Uma rotina mais intencional e que você gosta de acoplar aí nos seus várias ideias, muito mais demandas que envolve criatividade. Então, assim, a amizade verdadeira com você já tá garantida. Então, não ligue se tiver um barulhinho de fundo, porque é o seguinte, né? Eu tô aqui no computador. Eu vou pegar algumas ideias de algumas coisas que eu fui registrando por esses dias e eu não posso deixar de dizer que é com grande honra e privilégio que eu e você chegamos no ranking número 1 em um episódio. Super, hiper, mega confortável. Espero de coração que você também esteja, porque nosso papinho é gostosinho, é legal, tá? E eu tô, assim, muito mais inspirada, motivada, felizinha por saber que eu e você, né, chegamos no ranking número 1 de todas as plataformas em um episódio até o presente momento. E a gente é muito incrível! Estamos no ranking 1. E esse episódio em específico, ele foi liberado lá no dia 4 de julho de 2023. Ele tem em torno de 38 minutos e 49 segundos. E eu relatei um pouquinho das minhas vivências e experiências como ex-cam model do Câmera Privé. E foi, assim, extremamente importante, tanto por uma questão interna. Eu sinto como se fosse uma regeneração da minha inteligência emocional, do meu processo criativo propriamente dentro da internet. E eu trouxe até alguns livros aqui comigo hoje para trazer como sugestão de leitura, quem sabe, e também eu vou trazer algumas referências, porque eu particularmente sou do tipo de pessoa que gosta de colocar aqueles post-its, sim, sabe, para fazer algumas menções de releitura de algo que eu quero, né, ressignificar em alguma parte da minha vida. Então vamos começar assim, né? Como tudo hoje tá um pouco diferente, tanto para mim, eu imagino para você, quem sabe você esteja vivendo por alguma situação bem excêntrica, talvez, mas eu me sinto muito privilegiada por saber que eu e você
estamos construindo, né? Eu pelo menos estou me permitindo construir junto com você essa nossa rede de apoio virtualmente, tá? Como uma introvertida que sou, né? Me sinto muito acolhida e à vontade por poder ter essa nossa conexão, né? Por mais que seja assim, mega tecnológica, mas que realmente eu me sinto super à vontade com você, então fique à vontade também, caso você queira, tá? Então eu me sinto muito honrada por, de alguma forma, os meus relatos lá trouxeram alguma identificação, né, com outras pessoas. Isso é muito incrível, né? Então, eu acredito que esse episódio, ele é tão importante também, porque eu estou sentindo que esse processo de falar com você tem sido uma questão meio que terapêutica internamente, sabe? E tem trazido muita questão de gestão emocional, né? A questão de rever a forma de comportamento, tanto pessoal quanto coletivo, sabe? E a questão do desenvolvimento pessoal, a questão da inteligência emocional propriamente. Tem sido muitas pautas aqui, né? E nesse momento em que eu vou explanando para você, trazendo como uma conversa, como se a gente estivesse literalmente aqui, ó, dentro de casa, tomando um cafezinho, conversando, de uma forma realmente muito respeitosa. E eu particularmente tenho gostado muito de instigar, sabe? Porque eu sinto que em algum momento, né, particularmente aqui, expondo a minha vulnerabilidade, eu sinto que em algum momento eu me perdi no brilho, no olhar de criar relações. E relações eu digo primeiramente comigo, talvez você até se identifique, mas em algum momento você para e pense e identifica que você perdeu esse brilho no olhar, sabe? E eu fiz algumas anotações assim bem diversificadas em cadernos e em anotações aqui no computador que eu tô olhando no monitor, em que me traz esse momento de reconexão, de criar realmente novas relações mais saudáveis comigo, e eu, né, lhe proporciono esse grande convite para você também. E a cada episódio aqui, eu sinto que é uma grande alternativa, né, para que a gente possa se reencontrar. Cafezinho aqui, ó, quentinho, puro, né, para aquecer mais a alma depois de um chá de manjericão que eu tomei, meu Deus. Mas então, minha amiga, eu acho que a cada reencontro que eu e você nos permitirmos, eu sinto que vai fazer mais sentido, sabe? Eu sinto que é um novo reencontro para o nosso acolhimento. Essa é uma palavra assim que eu levo assim como se fosse um sobrenome. Hoje em dia eu me sinto extremamente acolhida, literalmente falando, na prática, quando eu me recordo essa palavra como se fosse um mantra, sabe? Naquilo, independente da atividade, em que haja a oportunidade de vivenciar, né, a jornada nossa, né, de jovens, adultos, né, uma jovem idosa que eu brinco, eu tenho 30 anos e eu tenho diagnóstico de hipotireoidismo, então é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, porque diante a várias pessoas que trazem à tona, né, os seus projetos na internet, às vezes não tem alguma doença crônica com uma penca de sintomas, né, de brinde, assim, e infelizmente ou felizmente existe essa quase nuance de comparação, né, quando essas criadoras e criadores compartilham alguma coisa e as pessoas que estão assistindo, ouvindo, sei lá, pode ter esse esquema aqui. Eu não quero ter nenhum tipo de distanciamento de você, né? De certa forma, cada pessoa tem seus privilégios, isso é inegável, mas acima de tudo, eu quero, junto com você, a gente ter esse nosso canal, da gente conseguir manifestar,
né, daquilo de maravilhoso que habita em você, que habita em mim, que muitas das vezes em alguma situação da nossa vida, em alguma ocorrência que foi desencadeada por alguma situação X, foi esquecida, sabe? Enfim, trazendo esse pensamento inicial, eu vou trazer um ponto aqui. Eu tô lendo, né, vários livros. Primeiro eu vou mencionar um livro que eu concluí recente, que é esse, que é o Despertar Criativo, que é o caminho para criar sua própria vida, tá? E nesse livro, quem escreveu foi a Fernanda Longoni e a Amanda Longoni. Elas são irmãs, são maravilhosas, tá? Fica a sugestão. Eu vou deixar o link de todos os links dos livros que eu for mencionar aqui. Se eu achar, eu já deixo aqui na descrição para você, para facilitar, para você adquirir também, tá bom? Então eu vou ler uma das marcações aqui que eu peguei de forma aleatória, tá? Vamos lá. Queremos diplomas e papéis assinados por outras pessoas, nos dizendo que somos capazes. Porém, a maioria de nossas conquistas se dá longe dos olhos alheios. São os obstáculos que superamos e as batalhas internas que vencemos. Com uma lista de conquista em mãos, leia tudo e se orgulhe de suas realizações. Você merece. Eu acho que é um ótimo ponto de partida também falarmos sobre essa questão que envolve diplomas, né? Que, infelizmente, muitas pessoas atribuem a sua validação total, né, da sua vida em prol de um papel, de uma conclusão, né, de uma instituição educacional. Enfim, essa parte do livro que eu li é da página 32, tá? Muito gostosinha, recomendo. E trazendo esse contraponto inicial, eu quero, né, desmiuçar com você aqui brevemente que em meados de 2015 eu fui aprovada no processo seletivo de uma faculdade federal do Rio de Janeiro. Se chama UFRJ. Sim. E ela foi, de fato, a segunda faculdade na qual eu tive a experiência, né, de ser uma universitária dentro de um esquema de estudos presencial. Eu iniciei lá em 2015 e foi realmente um divisor de águas em diversas vertentes. E esse meu exemplo pessoal, eu quero lhe convidar para você também lhe dar essa nova chance. Então, primeiro, quem sabe você, assim como eu, estivesse já dentro de uma instituição, já estava estudando, porém em determinada fase já você se sentiu um pouco despersonalizada ou não se identificava mais naquela atividade, naquela função, naquela profissão futura que talvez você poderia vir a acoplar, né, junto com seu diploma. E isso ocorreu em meados, enquanto eu estava cursando a faculdade de psicologia na Unip, né, e tranquei. Em 2015 eu simplesmente mudei de cidade, né, fui para a UFRJ no Rio de Janeiro, que, assim, um adendo, a UFRJ é, assim, a coisa mais linda em relação à arborização. Essa questão, assim, de amplitude, de espaço, de, sabe, é tudo muito grande, tudo muito lindo. E no quesito ambiente, eu particularmente gostei pra caramba. Porém, eu acho, assim, que vale a gente mencionar que, às vezes, não basta a gente ter só comprometimento, não basta, às vezes, a gente ter só muita frequência ou constância em determinado projeto que a gente acha que é significante. Muitas das vezes, talvez você, assim como eu, se sentiu tipo, pô, passei, né, na faculdade federal, pô, caramba, tal, pô, status, e caramba, é muito difícil, passei e tal.
eu acho que em milésimos de segundo eu literalmente não dei a oportunidade para dar uma clareza no que realmente a pessoa na qual estava fazendo aquilo se tornaria posteriormente. Sabe, você só vai por N motivos, por N situações que estavam se ocorrendo, acreditava que era a grande oportunidade para mudança de vida, sem pensar duas vezes. Eu sinto muita coragem dessa minha eu do passado. Talvez você se identifique em alguma instância, em alguma coisa que você simplesmente passou no que tinha que passar, no que não lhe cabia, né? De certa forma, toda essa responsabilidade, só determinado ponto, você passou e assumiu essa responsabilidade. E passado alguns anos, né? Hoje estamos em 2024, eu reflito que essa mulher que simplesmente foi, sem fazer perguntas para si mesma profundas do que aquilo impactaria de fato, ela hoje está aqui falando com você e criando alguns insights de que se eu não tivesse dado esse sim por uma questão muito emoção, diremos assim, só fui porque acreditava que aquilo era uma oportunidade muito única. Fui, mudei de estado, né, cidade, consegui moradia dentro de um contexto de uma rede de apoio familiar. Isso, assim, é um divisor de muito mais tranquilidade, né? A gente se mudar para algum local e já ter um ambiente para você se acomodar de certa forma. Então, isso foi muito bom. Parar e pensar que as oportunidades que foram surgindo, eu meio que só fui. Sabe quando você só vai no flow? Isso pode ser positivo e negativo, mas trazendo esse ponto do passado de uma forma mais gentil, né, mais acolhedora, foi muito importante em várias áreas. Então, talvez a sua escolha de hoje, você acha que tem apenas um tipo de resolução final, mas no final do final, né, quando você já tiver em uma outra perspectiva, você vai ver que houveram vários finais que contemplaram muitas coisas, né? Então, assim, vamos fazer uma resumida, né? Mas que contemple algumas ideias. Então, quem sabe você precise, né, de uma mudança geográfica, quem sabe você precisa de uma mudança da sua casa, da sua zona de conforto, da sua rotina, quem sabe você precisa se colocar em situações com outras pessoas desconhecidas, né? Fazer novos colegas, amigos, né? Se aproximar de alguns familiares, primos, primas, tia, tio, vovó, em algum certo momento da sua vida para X situação, X conexões de autoconhecimento. Quem sabe, assim como eu, você teve certos momentos solteira, em que você realmente experienciou uma pessoa dentro de você que você nem conhecia. Eu tive muitas oportunidades, sexualmente falando, muitas oportunidades de me relacionar com pessoas, né, intimamente, não tão intimamente, mas que houve esse impacto. Até hoje eu me recordo, né, dessas experiências pontuais, né, da conexão, de certa forma. Então, quem sabe você também precisa dizer sim para alguma coisa e se jogar para estudar uma parada que você, naquele momento, foi muito significante, fez total sentido, mas passado algum tempo, aquilo já não é tão relevante quanto você imaginava, e trazer esse direcionamento para o seu momento presente é você não se julgar, né? Vamos parar e pensar. É você não se martirizar das suas escolhas do passado, porque para pensar que você tomou aquelas decisões por intermédio de N questões internas e maturidades que você tinha naquela época. Hoje você, né, já tem uma bagagem, né, minha amiga? Então,
Quem sabe você focar essas nossas reflexões do passado de uma forma mais amorosa. Vários saltos, né, que eu tive, né, estudei lá na FRJ por alguns anos, se eu não me engano, acho que uns 2 a 3. Não sou muito apegada a datas, que eu dependo da minha agenda online, tá? Licença, obrigada. Mas, quem sabe então você tem essa oportunidade de experienciar novas pessoas, novas relações, novos beijos, novos sexos, novos vinhos, né? Novas conversas, novos segredos, né? Quem sabe você se coloca em situações em que você jamais imaginaria que estivesse vivenciando. Quem sabe você vai ter o seu primeiro porre. Quem sabe você vai ter que experienciar baladas totalmente aleatórias que você se lembra que você vomitou. Não recomendo, mas segue. Lembrar que talvez você vai ver, vai viver, vai observar pessoas tendo atitudes e N situações em que você talvez não se identifique em fazer isso na sua vida atual, sabe? Quem sabe você simplesmente queira experienciar aquilo unicamente. Esse é o seu ponto de partida. Então talvez, só talvez, você, assim como eu, precise dizer sim para uma segunda oportunidade que o universo lhe proporcionou, tá? Então, trazendo esse contraponto, eu quero trazer um link de outro livro, que eu também, agora esse eu tô lendo, Os Segredos da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross e David Kessler. Muito maravilhoso, tá? Ele fala muito sobre finitude, né? Vida e morte, experiências, relatos, sabe? De pacientes que estão em coisas terminais. Nossa, é bem denso, tá? Então, sugiro que você leia aos poucos e com muita presença. Peguei aqui uma menção aqui aleatória, que é o seguinte: essa afirmação é tão verdadeira para você quanto era para aquela mulher. Ninguém jamais experimentou o mundo exatamente como você, com a sua história particular e a forma como os eventos aconteceram em sua vida. Você, minha amiga, é um ser absolutamente única. Descubra quem você realmente é para começar a celebrar a sua condição única. É lindo demais. E pegar esse link desse trecho é a gente celebrar esse nosso processo do nosso dizer sim. Então, né, foram muitas experiências que eu vivenciei. Talvez você possa vir a experienciar determinada situação que você esteja vivendo, né? E estudei, né? Identifiquei coisas que eu não queria dar continuidade nos estudos. Várias vezes eu tranquei algumas matérias e meio que fui driblando comigo mesma na minha autossabotagem. Mal sabia eu que já não fazia mais sentido aquele curso por completo, mas estava, né, administrando dentro do que cabia a minha maturidade no momento. Tranquei algumas matérias que me causavam muito mais desconforto do que conforto, propriamente. Não conseguia mais me conectar, não conseguia. Eu parei, pensei, poxa, no final dessa faculdade de bacharelado de educação física, eu vou ter que ser X coisa. Aí parece que em algum momento a ficha meio que caiu, que tipo, eu tava cursando uma parada que em uma época eu super gostava de fazer academia e na minha maior inocência fiquei com aquilo como um grande pilar de sustentação também, né? Tipo, anestesiando as possíveis, de fato, atuações da profissão, sabe? Que eram muito mais amplas. E assim, isso gritava depois, quando eu tive cada vez mais conhecimento das minhas atuações do pós, aí eu fiquei assim, caramba, mas não tem nada a ver com o meu jeitinho, com o estilo de vida em que eu quero, com a minha personalidade introvertida, né, com as minhas várias coisas. Mas a faculdade em si é legal pra quem super quer fazer atuação lá, sabe? Eu super recomendo, né? Experiencie isso. Enfim,
Mas corta pra um tempo depois de ficar com muitas pessoas, de reencontrar muitas paixões, de desencontrar também, de ter clareza que às vezes o que a gente acha que talvez poderia ser um mundo perfeito não era, ou você olhar para determinadas vidas de certas pessoas num contexto fora de época de férias, vamos dizer assim. As pessoas estão vivendo cada uma a sua vida, cada um tá dando seus corres, sabe? Cada um tá lutando suas próprias batalhas. Então aí tem até uma questão muito pessoal que eu sempre gosto de trazer essa frase, que é: escolha as lutas que merecem ser lutadas. Chegou no momento que eu já não via mais sentido em lutar aquela luta, sabe? Na questão acadêmica. Foi então que eu quis trancar. Porém, né, de bônus, aí tá uma menção aqui pro meu maridão anônimo. Foi lá, nesse curso, nessa sala de aula, no qual eu conheci ele. E de uma forma totalmente despretensiosa, de certa forma, da minha parte pelo menos, não estava com esse foco, né? Eu estava no foco simplesmente de existir. Eu fui me aproximando, tivemos uma oportunidade X aí em um evento da faculdade de conversar e tal. E aí ele, muito atencioso, fofo e cavalheiro, me levou até a minha residência depois, porque estava bem tarde, né? Lindo, educado, deixou e foi. E nessa ida em primeira instância, foi sempre sendo um ponto de encontros nosso, de que não era o suficiente aquela conversa que a gente tinha de minutos, sabe? Minutos foram virando horas, zap, né? Aí de encontros da faculdade foram sendo encontros fora da faculdade, enfim, aquela coisa muito gostosa. E aconteceu naturalmente, né? Bem que a música diz por aí, né? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Ai, desculpa por isso, mas eu não resisti a cantar essa música. Mas trazendo outro livro aqui nesse momento, é Para Viver Melhor, tá? Que são algumas máximas de análises que servirão para você como uma reflexão e inspiração, tá bom? É do Edson Angels, muito bom, tá? São várias crônicazinhas de diversos escritores, filósofos, e essa questão assim da gente cada dia mais nos colocarmos em situações e momentos e escolhas das batalhas que fazem sentido para fase em que eu e você estejamos é muito assertivo. Eu acho que é uma questão assim de extremo autocuidado com nós mesmos, de aceitarmos de certa forma que cada momento a gente vai ter algum tipo de identificação, e então trazer na prática o que realmente faz sentido pra gente naquele momento, acho que é de extrema sabedoria, né? Pra gente tornar a nossa vida mais feliz. Certo? E diante dessa segunda faculdade que eu tranquei, porém de complemento, eu, né, encontrei o meu amado parceiro, né, amoroso até a data de hoje. Então a gente tá oficialmente, né, a gente meio que inclui alguns anos aí, lá da faculdade, a gente tá há 8 anos, 7, 8, a gente arredonda, tá? Esses meses são como se fossem centavos. A gente arredonda uns 8 anos juntos, basicamente. E, cara, é muito foda saber que o sim foi um sim para muitas outras áreas, sabe? Ai, é muito legal, eu fico muito feliz. Então pare e pensa, minha amiga, que talvez você precise, né, dizer sim. Então a gente meio que oficializa o nosso lance, que depois de um ano da faculdade a gente meio que se aproximou mesmo, de forma mais séria e tal. Então, vamos dizer que a gente começou a se relacionar em 2016 e tal. E aí, em 2017 a gente já
se mudou para outra cidade, ambos trancamos, ambos já não se identificavam mais. Ele tem o motivo dele, eu tenho o meu, mas o que importa, acima de tudo, é a gente refletir, né? O que realmente condiz com a versão que a gente se encontra atualmente, né? Não tem aquela parada de, precisa atualizar a identidade, né, o documento, precisa atualizar não sei o que, algum cadastro. Por que você, né, não já parou pra pensar que você também tem que atualizar a sua própria identidade, né, interna? É muito legal parar e pensar nisso. Eu fico assim, viajando nas ideias, e é isso. E aí trancamos, viemos morar em outra cidade, e voltando um pouquinho, só pra você entender, talvez esse sim, né, trazendo os exemplos pessoais, pode ser sim, então, para experiências com outras pessoas, né, amorosamente, sexualmente, de forma temporárias, de aproximação com a família, identificação ou não com a forma como outras pessoas vivem nas suas próprias vidas, suas próprias rotinas. Muitas das vezes eu, parava e pensava, caramba, eu não quero estar dentro de uma situação, de um contexto onde eu não consigo ser 100% eu, mas não seria essa palavra, seria a questão da individualidade, né? Acho que todos nós merecemos os ambientes onde a gente se sente 100%, né, espontâneos, livres, né, feitos para ser e viver o que quisermos. Então, acho que cada um ter a sua casinha também é um momento muito oportuno. Então, em determinada situação, eu tive condições de me mudar para uma outra moradia, aluguei um outro espaço lá no Rio, e aí fiquei um tempos assim, sozinha, de certa forma, e aos poucos, né, eu e o boy fomos meio que se ajeitando juntos lá, e deu super bom. E, assim, só uma coisa assim, que eu vou jogar, tá? Cada um com a sua responsabilidade. Mas eu sinto que foi muito legal essa experiência de, antes de houver uma possível, né, oficialização 100%, a gente ter essa experiência de morar juntos, eu acho muito foda. É, assim, de extremo impacto, de reflexão e evolução, né? O lidar com pessoas é sempre uma coisa assim que me instiga. Mas, para não ficar tão longo, não é mesmo? Eu quero dar aquela finalizada, né? Tomando meu café que já tá gelado, né? Que o papo tá tão bom que eu até esqueci no café. Mas, minha amiga, essa explanação sobre a UFRJ, né? Que eu fui quase uma ex-educadora física, é muito louco parar e pensar que hoje... Passado quantos anos, minha amiga? Cadê o povo da matemática? Não sei. 2015. 9 anos. Passados 9 anos. Quanta coisa que aconteceu na sua vida também, né? O dizer sim, né, sutil, na maior inocência, tipo, mano, eu só quero me mudar, eu só quero ter uma perspectiva de vida diferente, só quero viver novos mundos e tal. E aí foram sims de muitas coisas. Foram sims de pensar também, poxa, caraca, se eu não tivesse dito sim, em que possibilidade eu conheceria uma pessoa um relacionamento no qual eu me sinto tão respeitoso, um relacionamento no qual eu me sinto valorizada, empoderada, validada, impulsionada a ser uma pessoa melhor, sabe? Enfim, valores e tudo muito alinhado, né? Projetos de vida, ideais, estilos e, enfim, são tantas camadas de identificação que vão nos aproximando, né? Ai, gostoso demais, né? Gostoso demais amar, gostoso demais ser amado e amar, né? De uma forma tão gostosa, né? Um relacionamento leve no qual existem muito mais momentos saudáveis, né? Que tenham muito mais leveza,
Ai, é muito incrível. Eu recomendo sims com muito mais intencionalidade na nossa vida, tá? E trazendo esse quase fechamento, né? Vamos tomar café junto? Eu tenho mais 3 livros que eu tô lendo aqui no Kindle. Então eu tô lendo 2 físicos à parte e 3 digitais. Um que eu tô começando que chama Ruga, que é o segredo dinamarquês para viver bem, do Make Haringen. Eu acho que não é assim não, né? Mas a gente tenta. Mas tem um que eu tô assim, 57% já finalizando, que é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori. E 15% tô na Bell Hooks, que é o Tudo Sobre o Amor. Eu quero trazer uma referência aqui que eu havia anotado, desse livro do Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que é assim, paralelo, converse, sabe? Eu acho que aqui é o nosso momento de nossa rede de apoio de uma forma bem pontual, mas converse com pessoas que você realmente se sinta, né, identificar a frase. Às vezes, as pessoas precisavam aceitar a si mesmas e aos outros do jeito que eram. Talvez tudo que eles reclamam não seja de fato um problema. Vai ver que está tudo bem daquele jeito. Talvez esteja até ótimo, como o corte de cabelo deles. Vai ver que eles ficariam mais felizes se não tentassem mudar as coisas, apenas ser. Então, trazendo esse contraponto desse livro, tem momentos que eu sinto que os nossos sims são muito na fase da gente apenas ser, sabe? Ser. E vai ter momentos que a gente vai ter um momento de tipo, mudar. Quem sabe contemplar, né, essas 2 vertentes, essas 2 palavrinhas na prática, seja um momento de muita mudança de percepção. E eu tô muito feliz de falar isso pra você, porque passados uns bons anos eu me coloquei em constante inquietações de mais autoconhecimento, mais aprofundamento sobre mim mesma, sobre o que eu quero, quais são as batalhas em que eu realmente me identifico para continuar lutando. E estar aqui com você é uma batalha assim muito gostosa. Salve! E é muito incrível saber que de alguma forma bem aleatória a gente se identifica de alguma forma. Então, se fosse para falar assim para uma amiga, né, de verdade, vai, se é o que você tá sentindo, sem nenhum pingo de pontos de interrogação, contemple esse seu ser de viver naquela situação, naquele contexto, né, com muita responsabilidade. Observe o quanto que esse seu sim vão desencadear muitos outros sims, surpresas e gostosos, tá? Então, leve no coração o que fez sentido, o que não fez. Talvez você vai vivenciar coisas que você jamais vai dar continuidade, né? Talvez vão ter situações em que você foi colocada a experienciar certas coisas, mas você disse não, e até hoje você diz não, e tá tudo bem, porque isso foi algo realmente intencional, tá? Vão ter momentos em que você se aproxima de pessoas que aparentemente você acredita que vão ser permeadas durante muitos anos da sua vida, mas não vão, e tá tudo bem. Cada pessoa tem a sua caminhada, a sua jornada, né? Então, quanto antes a gente aceitar esse processo independente, né, de cada pessoa está lutando as suas batalhas, e respeitar, não é uma questão sua, não é uma questão, né, culpa sua, culpa de fulano, cada um tá com as suas questões, né, ali, naquele bololô. Bololô, lá. Mas, ai. É gostoso a gente ter essa oportunidade de a gente dar aquela risada e aquela aprofundada, né? Outro trechinho aqui do livro, né, pra gente finalizar bem gostoso, bem profundas que somos, né, como deliciosas introvertidas. Aqui do livro da Lori, ela fala:
Às vezes, as pessoas não conseguem identificar seus sentimentos por eles terem sido desconsiderados quando eles eram crianças. Você entendeu isso? Às vezes, você não consegue identificar os seus próprios sentimentos por talvez esses seus sentimentos, minha amiga, eles terem sido desconsiderados quando você era bebezinha, criancinha, jovenzinha, né? Pense nisso, tá? Pense com carinho e, se for oportuno e caber aí no seu bolso no momento, tô deixando aqui na descrição 2 profissionais da saúde mental que eu, que tá dentro da minha rede de apoio, eu super, indico para você de amor e carinho, Converse com pessoas que têm essa munição a mais para poder contemplar as suas questões individuais, tá bom? Enquanto isso, a gente vai, sempre que possível, trazendo essas conversas assim de um teor não só individual, mas coletivo, tá bom? Eu tava refletindo, amiga, uma coisa que eu acho que cabe aqui uma complementa que, tipo, na época também que eu tava, como universitária lá, eu me lembro que eu fiquei numa vibe meio que muito obsessiva em relação à depilação, porque tinha uma aula voltada exclusivamente pra natação, E aí, já imagina, que o bagulho era louco. Eu, particularmente, fiquei meio focadíssima em, todo momento em que eu tinha esse tipo de disciplina lá, prática, eu meio que fazia depilação. Então era uma coisa muito frenética, a ponto que minha pele ficou toda zoada, a ponto que eu também tive a oportunidade de estagiar num clube super bem renomado lá, e um clube de natação de criança, Então cheguei até a etapa do estágio, pra você ver o nível que eu já estava envolvida. E que, basicamente, eu fiquei mó tempão lá. Só que eu tive um problema de pele. Olha que situação, parece que tudo ao meu externo e interno tava meio que me balançando pra tomar novas escolhas, indiretamente, parando pra rever isso. E quem sabe você esteja passando por situações que se você não estiver atenta a esses sinais, talvez você não esteja tão clara do que, às vezes, muitas coisas ao seu redor tá quase gritando para você tomar novas posturas em relação a alguma situação. E hoje, revendo tudo isso, é muito louco parar e pensar que talvez eu poderia ter tomado decisões muito antes de X situações, mas é aquilo que a gente tenta constantemente rever, E ser gentil com o nosso passado, ser mais compassiva e trazer mais compaixão pelo nosso presente, para o nosso futuro, porque tudo estão interligados, não é mesmo? Então, eu só queria trazer esse adendo que ocorreu particularmente comigo, mas pode ser que talvez os seus sims pode trazer diversas, situações previstos, tanto de saúde, tanto de muitas coisas, a ponto que o estágio também já não supria financeiramente. E aí também foi implicando essa questão, de você não se sentir seguro, para você, ter o mínimo, viável para uma qualidade de vida. Enfim, tinham várias questões que foi desencadeando a tomada de novas decisões. Então só pense, pense e observe ao seu redor e a si mesmo internamente o que está rolando, que talvez está te dando certas respostas que você ainda não esteja tão preparada para poder internalizá-las, mas que vai te impulsionar, sem dúvida alguma, a novos aprendizados, E o que será que está lhe trazendo momentos de mais profundidade no seu ser? Porque a gente adora um jeitinho leve e feliz e divertido de viver a vida, tá bom? Beijo na ponta do seu nariz lindo, cheiroso, macio, tá bom? Vou dar uma mordidinha também. Se por acaso esse pod fez algum sentido pra você, por gentileza, considere apoiar do jeitinho que você se sentir mais à vontade, tá bom? Já se inscreva, curta, comente, compartilha. Compartilha para aquela ser humaninha que você ama e considera, tá?
Eu amo e honro muito, muito, muito essa vida. E bora continuar nessa nossa conexão, na nossa rede de apoio aqui.